Uma paraxá bastante interessante aqui com... Achei muito interessante esses seis paralelos que nós vamos fazer aqui sobre qual o outro objeto que se assemelha à Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, digamos, o principal objeto na construção do Mishkan, no deserto, Arca da Aliança, porque dentro dela estavam a palavra, né? As 10 palavras, Baruch Hashem. Um resumo da paraxá. O Eterno manda trazer ofertas para o tabernáculo, como o Gustavo falou, né? De dentro para fora, primeiro a arca, que é o objeto mais importante. Então a arca Aron, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, as cortinas do Mishkan, a coberta de peles e as tábuas, o véu e as colunas, o altar do holocausto e o átrio do Mishkan. Então, de dentro para fora. Então, nosso trabalho é restauração. Não há a plena restauração sem esse processo, né? Tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. Então, só lembrando que a coluna da esquerda, a coluna de cá, remete a tudo que for relacionado à porção agora atual, ao livro de Shemot e Êxodo, né? E da direita refere-se a Gênesis, a Bereshit. Então, vamos lá. O primeiro paralelo da palavra mibait umihutz. Por que essa palavra, né? Ou essas palavras, né? Então, nessa paraxá, notamos uma sequência de paralelos entre a Arca da Aliança e um outro elemento. Qual seria esse outro elemento? O texto nos diz em Êxodo 25:10 que a Arca da Aliança precisava ser construída de madeira e deveria ser revestida por dentro e por fora com ouro puro. Então, a constituição madeira e o revestimento por dentro e por fora, presta atenção, por dentro e por fora. Nós acabamos de falar aqui, a restauração ela começa de dentro para fora. Então aqui já fala de um revestimento por dentro. E não era qualquer material esse revestimento por dentro. Era tanto por dentro quanto por fora, ouro, né? Então, para você realmente, por exemplo, quem via Yeshua, o que ele fazia, as obras que ele fazia, né, as maravilhas que ele fazia porque o seu interior era de ouro, era uma pérola maravilhosa, né? Senão ele não podia fazer nada, né? Então a essência da restauração é realmente a mudança efetiva do nosso interior, né? Transformação interior. Nas palavras, né? Mibait umihutz, onde está grifado em amarelo aqui, essas aqui, ó. Mibait umihutz. Das palavras, a tradução inteira da frase é: tu o cobrirás de ouro puro por dentro e por fora. Então, mibait umihutz é por dentro e por fora. O cobrirás. E isso está em Êxodo 25:11. Então, isso lembra alguma coisa na Torá? Na verdade, existe outra estrutura que também deveria ser construída da mesma maneira? Qual a outra estrutura que Hashem ordena que seja construída de madeira também? Uma outra estrutura que tem comprimento, largura e altura, e que é construída de madeira também, né? E também deve ser revestida. Mais esse detalhe, essa outra estrutura de madeira, ela também é revestida por dentro e por fora. Então, são semelhanças bastante interessantes, não é uma simples coincidência, né? Isso que nós temos que perceber. Em toda a Torá, a frase mibait umihutz, por dentro e por fora, aparece apenas em conexão com essas duas estruturas. A Arca de Hashem, no Mishkan, e essa outra estrutura misteriosa em outro lugar na Torá, onde? Qual a parte da Torá, qual o livro?
Bem, vocês já leram ali embaixo, né? Vocês já sabem qual que é esse outro objeto. É a Arca de Noé. A Arca de Noé. Isso está em Gênesis 6,14. Nossa, Rocha, você não está apelando? Comparar a Arca da Aliança com a Arca de Noé? Bem, esses 6 paralelos que nós estamos aqui no começo do processo, esses 6 paralelos, não é em vão, né? Algo tem em comum, é bem interessante. A Arca da Aliança. À esquerda, sempre se referindo a Shemot, da porção atual, e à direita, a Arca de Noé. Parece que as estruturas têm algo em comum, pelo menos na aparência, elas parecem ser imagens especulares uma da outra. Pense nisso. A Arca da Aliança é feita de madeira e é revestida de ouro por dentro e por fora. Essa caixa é realmente brilhante com material precioso, ouro, né? Então, você tem o ouro que é brilhante e reflete luz. O ouro é liso e inodoro, não tem cheiro, né? E o ouro é muito, muito precioso. Então, existe uma relação de imagem espelhada entre essas duas estruturas. Preste atenção. Talvez as estruturas estejam conectadas de alguma forma muito especial. Vamos para a Arca de Noé, então, em Bereshit. E a Arca de Noé, feita de madeira também, coberta, por dentro e por fora, com um tipo de material bem diferente que ouro, né? O ouro é claro, amarelo, reluzente, né, brilhante, né? Então, esse revestimento da Arca de Noé, por dentro e por fora, com betume, um material escuro, uma substância que é oposta ao ouro, né? O betume é escuro, pastoso, pegajoso, ele não reflete a luz, mas absorve a luz. Todas as cores escuras, né, tendem a absorver a luz. Então, isso às vezes a gente conversa no dia a dia assim, com a Estela, com meu filho, né? Por exemplo, um dia muito quente, de verão, sol, se quer sair assim, coloque uma camiseta clara, uma camisa clara, uma calça clara, roupas claras, né? Porque você vai sentir aquele frescor. Agora, coloque camisa preta, calça preta, vai reter o calor, vai começar a suar, né? Vai se sentir muito mal ali com o calor. Então, o betume é escuro, pastoso, pegajoso. Ele não reflete a luz, mas absorve a luz. E o betume também é pungente e quase inútil, né? Ele tem um cheiro forte, que o ouro não tem. E quase inútil, porém, quase inútil. Ele não é 100% inútil. Por que ele não é 100% inútil, irmãos? Porque ele tem uma função, senão ele não estaria... O Eterno não ia dizer para Noé colocar betume por dentro e por fora. Porque nada mais, nada menos aconteceu com a arca, que por causa do betume por dentro e por fora, ele fechava qualquer tipo de frestas que existia entre as madeiras, entre os troncos das árvores ali. Ele fechava tudo, porque a água, como ela é muito fluida, né? Qualquer fissurinha ela ia entrar e podia inundar a arca afundar, né? Então, ela manteve o betume, manteve a arca flutuando. Sem o betume seria impossível isso acontecer. Como o Eterno sabe que quando você aplica o betume na madeira, ele cola, ele fica ali, ele não sai com a água, né? Então, o Eterno sabe disso, né? Ele pediu o material certo, então... Aparentemente, nossa, betume, tira daqui, não quero papo com betume. Não, mas ele tem uma função muito, muito grande. Então, isso que nós temos que notar também. Porém, o betume torna a arca impermeável, fazendo com que ela flutue sobre as águas. Marquem essa frase, irmãos, já. Arquivem. Ela flutua sobre as águas. Grifem essa frase aí. Lá na frente vocês vão se lembrar disso. Pode haver mais alguma coisa na Arca da Aliança que lembra a Arca de Noé? Qual é o significado dos 2 paralelos entre as arcas? 2 caixas de madeira. Mibait, o Mihuts, por dentro e por fora. Olha, muito interessante. São 2 caixas de madeira. Tem um sentido tridimensional, comprimento, largura e altura.
Isso é muito interessante, né? As conexões parecem estar lá, exceto se as conexões são reais, o que poderia explicá-las? Por que a Arca de Noé estaria conectada com a Arca da Aliança entre todas as coisas? Ambas são arcas, mas são totalmente diferentes. Uma salva o homem da destruição durante o dilúvio. Olha que interessante. A outra abriga as 10 palavras no Santo dos Santos de Hashem. Os dois papéis parecem tão distantes um do outro. Quer dizer, qual que é a mensagem de Hashem? As duas situações, porque uma é espelho da outra, já disse aqui no slide anterior. As duas situações são para salvação. A primeira, Noé, a família de Noé é salva de toda aquela tempestade, todo aquele dilúvio. A família de Noé, com Noé, são salvos em prol da arca, né? E a Arca da Aliança, se todos nós tivermos com os nossos corações voltados para a Torá, e a aliança, a Arca da Aliança, e estivermos aliançados com Hashem, nós teremos a salvação também. Baruch Hashem. As duas arcas falam de salvação. Olha que interessante, né? Então, os dois papéis parecem tão distantes um do outro, mas, parecem distantes, mas eles estão bem próximos. Por que eles estariam relacionados entre si? Olha, eu fiz questão de colocar algumas palavras-chave em hebraico aqui, porque a raiz das palavras estão mencionadas tanto em Êxodo quanto em Bereshit. Então, essas raízes dessas palavras, elas não são ali... Não, Roxa, é uma coincidência que tem em Bereshit... Não. Não é nada coincidência, é Yeshua-cidência. Então, Gênesis 6,14, eu cobrirás, verrafartá, com betume por dentro e por fora. Então, verrafartá, lá, a primeira palavra em hebraico grifada em amarelo lá, verrafartá. Então, essa palavra para kofer, cobrir, verrafartá, que é a palavra original, né, kofer, cobrirás e untarás. Como se escreve isso? Então, se você for colocar ali as letras, né, em hebraico, é kaf, tirando o V ali no começo, que é o verrafartá, né? Onde é que está ali? Então, as letras da palavra do kofer, no caso, são kaf, pei, resh e tav. Marquem essas palavras aí. Então, eis o seguinte, essa sequência exata de letras kaf, pei, resh e tav aparece em apenas outro contexto em toda a Torá. Onde que aparece? Em Êxodo 25:17, a palavra kaporet. Olha, agora eu não estou falando de verrafartá, estou falando de kaporet, que é a cobertura da... O que é a kaporet, irmãos? É bom a gente mencionar isso daqui para a gente saber do que a gente está falando. O que é na íntegra a palavra kaporet? É propiciatório. Kaporet é o tampo da arca, propiciatório. É a cobertura, o tampo de ouro maciço que fica sobre a Arca da Aliança. Então, duas coberturas que são exatamente o oposto uma da outra. Uma é kaporet e a outra é verrafartá. Mas você escreve kaporet também com kaf, pei, resh e tav. São as mesmas letras, né? Então, esse tipo de coincidência, ela não é uma simples coincidência, é uma proposital coincidência de Hashem, né? Então, qual seria o segundo paralelo? O primeiro paralelo é mibait o mihutz, né? Tanto por dentro quanto por fora. O segundo é kaporet e verrafartá, que é o segundo paralelo. Então, essas duas palavras, uma em Êxodo e outra em Bereshit, é o segundo paralelo, e a raiz da palavra são as mesmas letras, né?
Muito, muito interessante, muito interessante. Vamos para o terceiro paralelo. A borda. Borda são duas palavras, borda com faces e rosto, né? Não são duas palavras, face e rosto. Aqui depende da tua interpretação no momento da leitura. Pode tanto significar faces, como pode significar rostos também. E Hashem, quando fala a humanidade, por exemplo, lá no dilúvio, ele se refere a... Porque o homem foi feito à imagem e semelhança dele, então ele se refere à criação, à humanidade, como a face, o rosto de Hashem. Nós fomos feitos à imagem e à forma de Hashem. Então, na frase lá em cima, a palavra... Tem três palavras grifadas ali na frase, né? Mikatsa e Ketzotaiv. A terceira palavra, Ketzotaiv. As três palavras grifadas em amarelo aqui. Então, a tradução do que está escrito lá em cima é: quando Hashem ordena a Moisés, e farás um querubim da borda daqui e um querubim da borda dali. Da mesma peça do tampo fareis os querubins sobre as duas bordas. Então preste atenção aqui que tem uma ligação dessa palavra borda, né, com os querubins. Agora, o que significa na verdade a questão da borda? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente ali. Borda é como se fosse o limite, o fim das coisas, né? Por exemplo, a borda de um cubo, a borda de um cubo. Um cubo é um elemento tridimensional. A borda superior, se está sobre esse cubo, se você colocar o pé um pouquinho depois, você tropeça e o teu pé vai para o fundo lá. É o fim, né? É o fim dele, o limite. Então fala desses querubins, que os querubins eles ficam um numa borda e outro noutra borda. Então agora com a explicativa desse slide aqui, nós vamos entender um pouquinho melhor qual realmente é a função dos querubins, por que eles estão ali e por que eles estão nas bordas. Quando o Hashem ordena a Moisés, e farás um querubim da borda daqui e um querubim da borda dali, né? Duas bordas. Agora vamos ali para Êxodo 25, 20, o próximo versículo, né? A palavra... Tem duas palavras grifadas ali, aqui, ó. Duas palavras, que é Ufnei e Pnei. É o plural de, por exemplo, face e rosto, e é no plural, faces e rostos. Então, a tradução desse versículo é assim, ó: estarão os querubins estendendo as asas para cima, cobrindo com suas asas o tampo, e suas faces, rostos, uma frente à outra, olhando para o tampo. Estarão as faces, rostos dos querubins. Isso está em Êxodo 25, 20. Então, nós começamos a entender o seguinte, irmãos, como a questão das bordas, preste atenção no que eu vou falar agora, que é bastante profundo. A questão das bordas. Eu falei que bordas era limite, lembra? É o limite de um objeto, por exemplo. O limite da terra, os limites da terra. Os limites do reino de Deus, os limites deste mundo e os limites do reino de Deus, por exemplo. Então, foi nesse estudo, irmãos, que eu entendi na íntegra, isso estou confessando para vocês, que eu entendi na íntegra por que aqueles querubins estão numa borda do caporete e na outra borda do caporete sobre a arca. E eles olham assim meio para baixo, eles olham para baixo. Por que eles olham para baixo? Eles estão um de frente para o outro olhando para baixo.
cobrindo as suas asas do tampo e as suas faces, rostos, uma frente para a outra, olhando para o tampo. As faces não estão olhando um querubim, olhando para o outro querubim. Eles estão assim, um de frente para o outro. Mas os seus rostos, seus olhos estão assim, ó. Por que eles olham para o tampo? Irmãos, é fantástico isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Guardem isso para sempre. É fantástico. Os querubins estão ali, irmãos, eles estão olhando para baixo, por quê? Porque quando no dia do Yom Kippur, Arão chegar ali e aspergir o sangue do cordeiro no propiciatório, eles vão estar olhando para esse sangue e dizendo: nós vimos o sangue do sacrifício. Foi feito, Arão. Se você está aqui, é porque você está em dia com Hashem. Você está na plenitude com Hashem. Então nós aceitamos e levamos até Hashem esse sangue que foi sacrificado em prol do povo. E o povo está com seus pecados perdoados. O povo está com seus pecados perdoados. Então, os limites... as trevas não prevalecerão sobre o povo. Então, atinge o limite. Vocês, tipo assim, vocês fazem parte do reino e vocês não... Os anjos guardam os limites do reino de Hashem para nós. Porque nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro de Deus. Essa que é a visão. Então, esses limites falam dos limites... Do reino, os limites deste mundo, o que delimita entre as trevas e o reino de Hashem. Os querubins estão nos guardando para as trevas não prevalecerem sobre nós. Baruch Hashem. Entenderam, irmãos? Baruch Hashem. Isso é muito profundo. Então, estarão os querubins estendendo as asas para cima, cobrindo com suas asas o tampo e suas faces, rostos, uma frente à outra. Vamos para Gênesis 6:11, que tem outra palavra aí, Haaretz Lifnei. Eu grifei lá em cima, lá em amarelo. E corrompeu-se a terra diante a face e rosto de Hashem, e se encheu a terra de roubo. Então, quando o Eterno diz, e corrompeu-se a terra, e corrompeu-se a humanidade. Mas por que a terra, o Eterno só não diz... a humanidade, corrompeu-se a humanidade? Porque a humanidade contaminou a terra, e a terra tinha que ser purificada, irmãos, por água, muita água. A terra foi contaminada pelo pecado da humanidade, e a humanidade foi extinta, e a terra foi purificada pela água, assim como foi feita no começo, em Bereshit. É uma recriação. E a criação, como foi feita com águas, não podia ser diferente. Era uma duplicata da criação original. Só que o Hashem eliminou todo homem da face da terra, porque a terra se encheu de roubo. E se encheu de Hamas. Aquele grupo Hamas. Querida, Hamas é roubo. Quem não sabia disso? Baruch Hashem. E corrompeu-se a terra diante da humanidade de Hashem, e se encheu a terra de Hamas. É Hamas? Onde é que está? Lá, ó. A última palavra. Ó, a última palavra. Eu não grifei, mas é Hamas. Vamos lá. 6:13. Gênesis 6:13. Então tem a palavra Ketz, a palavra Lefanai e a palavra Mipnehim. São 3 palavras também. Olhem, vocês acham que isso é por acaso? As mesmas palavras, né? Olha lá, ó. E disse Deus a Noé, que é o Gênesis 6:13, né? O fim... Olha aí, presta atenção. O fim aborda de toda a humanidade, de toda a terra, de toda a face e rosto, veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles. E eis que farei
no caso a humanidade, as faces, os rostos, perecer juntamente com a terra. Isso que está escrito ali em hebraico, em Gênesis 6,13. Essa é a tradução. São as mesmas palavras de Êxodo, irmãos. As mesmas palavras, borda e face. Agora lá embaixo, borda ou fim. Significa que a humanidade chegou ao limite de sua história. Presta atenção aí. Lembra que os querubins guardam lá os limites, né? Os limites entre o reino de Deus e as trevas, né? Eles guardam para nós. Então, significa que a humanidade chegou ao limite de sua história. Essa borda está em ruínas, tornou-se um abismo. Lembra que quando você chega no fim do cubo, um elemento tridimensional, se você continuar andando, você cai no abismo, né? Então, borda ou fim. Borda ou fim. Exatamente a humanidade chegou no seu limite. O Eterno foi com a sua misericórdia, a multidão das misericórdias, né, que sempre o Eterno tem essa multidão. Graças a isso que nós estamos aqui agora, senão a gente nem estaria aqui. Já teríamos sido consumidos, né? Bum! Baruch Hashem, pela multidão das misericórdias de Hashem. Então, o Eterno foi, né, esperando, dando chance, esperando. Tanto é que Noé ficou 120 anos construindo aquela arca. Quantos passaram por ele? E ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos que vai vir um dilúvio terrível. Eu estou construindo a arca porque Hashem disse que vai vir um dilúvio. Arrependei-vos, arrependam-se. E as pessoas escarneciam de Noé. Escarneciam. Você está... Pontinhos. Não tem nem rio aqui perto. E eles nem sabiam o que era chuva naquele tempo. Então era uma coisa totalmente sobrenatural, uma loucura, assim, para quem vê aquele quadro, Noé e seus filhos lá, sua família construindo aquela arca gigantesca, né? 120 anos. Então, mais 120 anos que o Eterno esperou para que muitos se arrependessem, mas não deram a mínima para Noé. Escarneciam só de Noé. Qual que é a prova disso, que ninguém se arrependeu? Hã? Pereceram. Borda o fim. E como foi nos dias de Noé? Presta atenção, irmãos. Isso não terminou ainda, não. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, a situação da terra vai chegar num ponto, as misericórdias de Hashem estão aí, continuam aí, mas vai chegar um ponto que o Eterno não, basta, não suporto mais isso. Quarto paralelo, comprimento, largura e altura. Na Arca da Aliança, tem 3 palavras grifadas em amarelo ali. Orer, Harba e Komatá. Justamente é o tal do comprimento, largura e altura, que forma um objeto tridimensional. Quando se fala comprimento, largura e altura, não é só comprimento e largura que é um plano. É isso aqui, ó. Comprimento e largura. Isso aqui é um plano. Aqui, um quadro, um espelho, né? Uma parede. É um plano. Agora, quando se fala comprimento, largura e altura, aqui tem 2 medidas. Que dele é a terceira? Para ser tridimensional. Faltaria uma outra medida aqui, lá, para formar uma caixa. Então, tanto as arcas, a Arca de Noé como a Arca da Aliança, formam uma caixa. Mas espera aí,
encaixa. Eu já ouvi isso em algum outro lugar. Vamos continuar ali, Êxodo 6,15. Ó, eu estou pegando o Êxodo, agora é Gênesis, desculpe, não é Êxodo, é Gênesis 6,15 da Arca de Noé. As mesmas palavras, comprimento, largura e altura. Orer, Harbá e Comatá. E assim é que farás 300 cúbitos o comprimento da arca, 50 cúbitos sua largura e 30 cúbitos a sua altura. Claro, as medidas elas não são iguais, exatamente iguais, né? A arca é bem menor, a arca da aliança, e a arca de Noé é mais ou menos 150 metros de comprimento por 30 de largura e por 25 de altura, algo assim, né? 150 não é pouca coisa, né? 150 metros de comprimento. Agora vamos ali. Eu, João, presta atenção aqui. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. Eis aqui o tabernáculo de Hashem, com os homens. No caso, o versículo 3, né? De Apocalipse 21, 3. E olha aqui agora também, no verso 16. E a cidade estava situada em quadrado. Lembra que eu falei do cubo? Paralelepípedo, um cubo assim? Ela estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, aqui, o que significa iguais? Que era todas, comprimento, largura e altura, são as três medidas iguais. É um cubo perfeito, né? Então, eu faço uma alusão também, esse quarto paralelo aqui, são 3 paralelos, não são 2. São uma interligação de 3 situações, eu achei bastante interessante, nada é por acaso, né? Então, presta atenção à profundidade dessa paraxá, onde que o Eterno quer chegar, né? Onde nós já estamos, né? Fala aqui da Nova Jerusalém. Vocês entenderam? Essa passagem aqui é a Nova Jerusalém. Isso é algo tremendo, tremendo, tremendo. E essa Nova Jerusalém, ela só vai descer dos céus até a terra, não vai ser no começo do milênio. Vai passar o milênio inteiro. Depois, no final desse milênio, que vai vir a Nova Jerusalém. Então tem chão pela frente, mas está profetizado, irmãos. Quinto paralelo. Fazei tudo conforme foi mostrado no monte, janela em cima. Espera aí. Janela em cima, com monte. Monte é um lugar alto também, é em cima, não é embaixo. Quando se fala monte, e que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites lá no topo do monte, é um lugar alto, é em cima também, faz sentido. Opa, muito bom. Êxodo 25, 40, eu grifei lá, berrar. E vê, pois, e faze-o a sua semelhança, como te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. A direção de Hashem a Moisés, presta atenção aqui, para vocês entenderem a sequência. A direção de Hashem a Moisés para a construção do Mishkan veio, claro, veio do Eterno, de cima do monte. Veio do alto do monte, não veio de qualquer lugar, veio de cima do monte. Até existem comentários rabínicos sobre isso, né? Que a revelação da Torá para Moshe, revelação, porque a Torá, se eu falar para vocês que Noé, vou falar uma coisa agora que muita gente vai ficar assim, ó, vai coçar aqui. Abraão guardava
as leis de Hashem? Noé também. Mas peraí, Rocha, a Torá só foi revelada para Moisés bem depois. Mas eles já sabiam das leis. Então, isso é uma comprovação, irmãos, uma confirmação. A Torá, ela foi revelada para o povo, não só para Moshe, naquele momento, para o povo de Israel, mas ela já existia, a Torá, antes da fundação do mundo, ela já existia. Mesmo porque Yeshua, todas as coisas que existem, tudo que foi feito por intermédio de Yeshua. E Yeshua é a Torá. Então não faz sentido se Yeshua existisse e a Torá não existisse ou vice-versa. Não faz sentido. A palavra de Hashem não se contradiz. Né? Então, presta atenção nessas coisas. Né? Como é que Abraão guardava as prescrições, guardavam a lei, instruções de Hashem, se a Torá não havia sido... Ela foi revelada para Moisés e para o povo de Israel naquele momento. Mas algumas pessoas já sabiam parte dela. Melquisedeque era um deles. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Sabiam? Isso é bem interessante. E vê, pois, e faze-o a sua semelhança como te foi mostrado no monte. A direção a Moisés para a construção do Mishkan veio do Eterno, de cima do monte, de uma janela. E esse é o comentário que eu quis falar para vocês de rabinos, que falam como se houvesse uma janela atemporal, uma janela em cima do monte que dava acesso para os céus, ou para o sétimo céu, vamos dizer assim, que é o lugar de Hashem, que é o lugar do trono de Hashem, é o sétimo céu, né? Então, uma janela, como se ali fosse uma janela para o céu, Moshe dentro daquela nuvem lá. Vamos continuar aqui. Do lado direito ali, ó. Agora vamos fazer paralelo com aqui, ó. Lá, ó. Milemaelá. Em cima. Janela, né? Tem a janela ali no começo. E em cima, a palavra em cima também, em Gênesis 6,16. Então, uma janela farás para a arca, e com um cúbito a terminarás em cima. Olha que interessante. Então, a janela, a arca, eu já falei para vocês isso em outra porção, que por causa de uma questão de segurança, a arca ela não tinha muitas janelas. Mesmo porque naquela época não existia, por exemplo, vidro. As janelas eram basculantes, assim, ou você abria uma parte de madeira, né, ou outro material, mas não tinha vidro. Não existia vidro. Fazer um vidro... Não é... Faça aí coloque um vidro de 20 milímetros... Quando vier as ondas, não vai quebrar. O vidro tem resistência para não ser quebrado e não vai entrar a água na arca e a arca não vai afundar. Não existia vidro naquela época. Esses detalhes são importantes a gente saber. Existiam peças de cerâmica, por exemplo. Mas se colocar cerâmica ali, na cerâmica não passa luz. Então tinha que ter um ponto de ventilação e iluminação. Né? Então, uma das funções para ter a janela na arca, para que entrasse luz além da ventilação, entrasse luz dentro da arca. Né? Então, essa luz iluminava seu interior para que o término da obra dentro da arca fosse finalizada. Vocês conseguem entender essas coisas? Então, vocês vejam que tem uma conexão ali daquele lugar em que Moisés estava, em cima do monte, com essa janela em cima, e a palavra diz em cima, né? Não diz embaixo, no meio, ou na base da arca, diz numa parte superior, em cima. Mesmo porque
muitas janelas com efeito de iluminação, tipo assim, janelas que tem em cima de um domo. Aquela obra gigantesca lá, Santa Sofia, né, que tem em Istambul, vocês devem conhecer, Constantinopla, tem um redondo em cima da cúpula, assim, entra uma luz ali que fica um dia lá dentro. Bem no meio da cúpula, em cima, tem essa luz, assim. É algo tremendo, assim, fantástico, a iluminação que dá, né? Tem muitos shoppings aí, e edifícios comerciais que tem em cima, tem no centro assim um vazado muito grande, as lojas em volta, e lá em cima é um teto de vidro para a luz penetrar ali. Então você, durante o dia, você não precisa gastar energia elétrica, só aquela luz ali natural, né, embeleza o lugar, ilumina o lugar. Sexto paralelo, 40 dias e 40 noites. Nada é por acaso. Já estamos no sexto paralelo, queridos. Em Êxodo 25, estamos no final também. Em Êxodo 25, 2, em cima do monte, Hashem diz a Moshe ordenar cada um a dar de si mesmo, cujo coração o impelir a isso, para ofertar materiais para o Mishkan. Então, esse sexto paralelo aqui, ele já vem logo em seguida daquela direção que Hashem deu a Moisés para os elementos, né, para a construção do Mishkan, que eu falei de uma janela. Então, logo em seguida dessa situação, vem essa dali, que em cima do monte, o Eterno diz a Moshe, ordena a Moshe, para ele pedir para cada um, para cada pessoa, doar de si mesmo, de si mesma, e para que os corações deles motivassem isso, que eles não fizessem isso só, não, eu vou dar um brindezinho aí, vou dar 50 centavos. Uma moedinha que você achou lá no console do carro, lá de 50 centavos. Não, é algo especial, algo de coração, vou dar o melhor de mim. Isso tem muito valor no reino de Hashem. Quando se trata de ofertar qualquer coisa para Hashem. Então, e esse sentido de cujo coração o impelir para fazer isso, está diretamente ligado com a palavra terumá, que é o nome da porção de hoje, que significa presentes. Terumá, né? Em Êxodo 24, 18, antes disso, Moisés ficou na nuvem, 40 dias e 40 noites na presença de Hashem. E depois Hashem deu essa orientação para ele, para conduzir o povo para que levantassem ofertas, materiais para a construção do Mishkan. Então, isso realmente existiu, esses 40 dias e 40 noites, né, está em Êxodo 24, 18. Vamos lá para, agora, Gênesis 6, 22, ali, da metade para baixo, Gênesis 6, 22. E fez Noé, segundo tudo o que Hashem lhe ordenou, assim o fez. Noé, durante 120 anos, trabalhou na construção da arca. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês no comentário. Às vezes nós nos propomos a fazer alguma coisa assim em prol do reino, para Hashem. Um exemplo, né? Um exemplo. Vamos participar... Roxa, eu quero participar do grupo de oração. Tá bom. Muito bem-vindo. Será muito bem-vindo participar do grupo de oração de intercessão. Daí a pessoa vem, um dia, 2, 3. No quarto ela já falta, mas vem no próximo.
Depois vem mais 2 dias e não vem, no outro, já no outro também não vem, no outro tá. Então isso é normal, sim, acontecer. Você tem aquele impulso na hora, você tem aquele bom coração na hora, mas depois você desleixa, assim, você não dá muita importância para aquilo, né? E o Eterno fala assim que ele nos abençoa. Quem perseverar até o fim será salvo, né? O Eterno gosta de homens, de seus servos que sejam perseverantes. Por acaso a gente ficaria se submetendo em cima, vindo tudo que é tipo de gente, só escarnecendo de mim ou de você, durante 120 anos? Você não queria, vamos usar um termo aqui bem popular, né? Chutar o balde? Já no primeiro, segundo ano? Não dá mais. Não tem uma pessoa que eu fale alguma coisa e a pessoa aceite a minha proposta, tipo, se arrependo, olhe para os céus, olhe para Hashem, porque muita coisa terrível está para acontecer. Então, que tipo de coração mostrou Noé em ficar perseverando 120 anos ali na construção da arca? Que tipo de coração? Não foi um coração, vamos dizer, 100% doador? Não se encaixa perfeitamente com essa palavra terumá, cujo coração, ele deu de si mesmo, cujo coração o impeliu a isso? 120 anos. 120 anos, irmãos. Porque depois de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, peraí, eu já ouvi essa palavra 40 dias e 40 noites. Está em Êxodo também, que Moisés ficou na nuvem 40 dias e 40 noites. Olha quantos paralelos, né? Acho que isso tudo é por acaso. As águas da chuva elevavam a arca do solo. Presta atenção aqui. As águas da chuva elevam a arca do solo, terumá. Aquilo que é mais elevado. Então, a raiz da palavra terumá, irmãos, não é só ofertar, não é só dar, vou dar um brindezinho. Aquele exemplo da moedinha de 50 centavos. Não. A raiz do entendimento agora, nessa paraxá aqui, nós vamos entender o que é terumá. Terumá. Aquilo que é mais elevado, irmãos. Aquilo que é mais elevado, aquilo que é mais sublime. Acho que esse é o último slide. Confirmando o paralelo dos 40 dias e 40 noites, notamos uma direta relação com as palavras. Presta atenção aqui que esse slide é muito, muito interessante. É um entendimento pleno aqui desses slides. Então vejam ali. Terumá presentes. Isso está em Êxodo 25:2. Mas nós já sabemos que a essência de terumá é aquilo que é mais elevado, não é só presentes. Aquilo que é mais sublime, que é mais elevado. Agora vamos para Gênesis 7:17. Tem uma outra palavra que é vatarem. O significado desse verso em hebraico ali, que eu grifei a palavra vatarem, que significa ele levantou-se, está em Gênesis 7:17, que diz assim: e foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas, e alçaram a arca, e levantou-se de sobre a terra. Presta atenção. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas, e alçaram a arca,
E a arca levantou-se de sobre a terra. Lembra que eu falei da função do betume? Que ela estava com o betume, não entrou a água dentro dela, ela flutuou sobre as águas. Então, esse flutuar, preste atenção aí. Vemos que a construção de cada arca é a preparação para um grande momento fatídico. O momento em que o mundo de Hashem interage com os dos homens. Então, esse levantar-se, irmãos, esse levantar-se é que é o sentido, que tem uma ligação, o levantar-se com terumá. Está diretamente, porque aquilo que é mais elevado que sobe, que está em cima. E Vatarém, ele levantou-se também. Opa, essas palavras são muito parecidas uma com a outra. Ele levantou-se e aquilo que é mais elevado. Faz sentido ou não faz? Faz todo sentido, né? Vamos lá para a coluna da direita lá. Presta atenção ali, ó. A Arca da Aliança, ao ser transportada pelos sacerdotes, ficava acima do chão como se ela flutuasse. Tem um comentário rabínico aqui, eu achei bem legal, eu não escrevi aqui no slide, mas essa cena que vocês estão vendo ali dos sacerdotes segurando a arca, é como se a arca estivesse segurando os sacerdotes. É como se a arca estivesse firme, flutuando, mas flutuando, e os sacerdotes estivessem pendurados nela. Essa que é o entendimento para nós entendermos na essência tanto terumá quanto Vatarém. Tanto o terumá quanto o Vatarém. É isso que nós temos que entender. Por isso que eu coloquei esse slide para ficar mais claro para vocês. Então, as duas arcas se levantam, presta atenção, tanto a arca de Noé quanto a arca da aliança se levantam em sua relação com os homens. Elas têm, tanto uma arca como a outra, elas têm uma correlação muito intrínseca, muito forte com a humanidade, com as faces rostos. Né? Então, as águas levantaram Vatarém, a arca de Noé, e a terumá levantou a arca da aliança. Muito além dos brindes ofertados, foi feito decoração. Foi feito decoração. Então nós vemos ali que... Lembra que eu falei de Noé para vocês? Que Noé também conhecia das leis de Hashem? Lembram das 7 leis noéticas? Então, já tem leis envolvendo o nome do Noé. Então Noé, ele tinha uma intimidade com Hashem. Né? Então, assim como os querubins que ficavam nas bordas do propiciatório e guardavam os limites para você não se perder e não cair fora do reino de Hashem, Hashem também colocou querubins ali para guardar Noé dentro da arca, para que ele não perdesse a salvação. Por quê? Porque ele também guardava os mandamentos de Hashem. E ele queria ser um homem íntegro e honesto e justo na presença de Hashem. Então, o Eterno preservou ele com a sua família dentro da arca, né? Assim como os querubins estão lá sobre a arca aguardando os que voltam os seus corações e os seus olhares para a Torá que está dentro da arca. Baruch Hashem. Muito além dos brindes, foi feito decoração a terumá. Então, as palavras Asher e Divenu Libo. Asher e Divenu Libo. Cujo coração o impelir a isso, irmãos. Finalizando, não poderíamos deixar de falar que cada um de nós temos que espelhar, assim como esses paralelos, eles espelham, as arcas espelham uma da outra.
nós temos que espelhar Yeshua. Quem olha para nós, essa pessoa, ela deve falar assim: aquele homem ou aquela mulher, eles são representantes de Hashem. Aquele homem, aquela mulher, eles são de Deus. Eles são homem, é um homem e uma mulher de Deus. Nós temos que espelhar Yeshua para as pessoas que estão ao nosso redor. E finalizando com a palavra Vatarem e Terumá, porque essas duas palavras estão diretamente ligadas uma com a outra, Vatarem e Terumá, eu não poderia deixar de falar de Yeshua com essas palavras. Como assim, Rocha? Yeshua se doou 95%. Quem dá a sua vida toda, se doa 100%. Quem dá a sua vida 100% é alguém que tem o coração doador, os que têm o coração doadores, na íntegra, né? E em João 12:32, palavras de Yeshua: mas eu, Yeshua, quando for levantado, a arca foi levantada, a arca de Noé, a arca da aliança também, ela no seu transporte, ela tinha que ser levantada e os sacerdotes não podiam encostar nela, não podiam tocar nela, tinham as varas, né? As varas. Tanto tem uma distância entre os sacerdotes e a arca, mas ela sempre ficava em cima no momento que havia uma relação com homens, né? Então, mas eu, Yeshua, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Noé foi levantado com a arca e foi salvo. Yeshua, Hashem, quer nos levantar da terra. Nós, sendo seguidores, sendo estudiosos da Torá, nos aprofundando, aliançados com Ele, a arca da aliança, né? Ele quer nos levantar do solo e nos colocar do solo da terra, na terra de coisas ruins, né? E nos colocar no reino dele. Quer nos levantar. Assim como Yeshua, quando ele for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Baruch Hashem.